Salve, salve galera que aqui nos acompanha no Além da Pauta. Mais um podcast para vocês, diretamente aqui do Grupo Mercava. Tá? Sempre abordando temas gostosos, atraentes, como aventura, esporte, saúde, finanças. E hoje a gente tem um assunto muito bacana, que interessa muito a família, né? E a gente vai tocar aqui com o meu amigo Vinícius, meu parceiraço. O que nós vamos ter hoje, Vinícius? É isso aí, gente. Primeira vez aqui no podcast Além da Pauta. O idealizador disso tudo aqui foi o nosso amigo Elvis. Não, fomos nós. Mas infelizmente eu não estive aí nos dois primeiros. Mas a galera não sabia, porque é gravado, cara. Não, sim, não tem problema. Mas vai subir na sequência, não vai? Vai. Então, deixa subir na sequência. Isso aí não pode cortar, hein, Pablinho? Deixa isso aí, tá bom? Isso aí então, faz parte da história já. Mas vamos lá, o que aconteceu? Já é a terceira gravação nossa e eu não estive presente nas duas, infelizmente, sempre não bate as datas, é um ou outro que tá viajando. Bicho, você não vai dar conta. Não, dá sim. Ele tem um apartamento lá em Balneário Camboriú. Só se for lá mesmo. Quantos andares tem lá para chegar? 64 andares. É a torre do Neymar. Cara, de Yacht House, o caboclo não sai de lá mais. Vai de Porsche, quando você faz em 4 horas aqui em Balneário Camboriú? É, meu amigo. É isso aí. Cara, é isso aí. Já viu o Porsche 1.0 Turbo? Esse Vinícius é demais, viu? Esse é o cara. Com gasolina. Vinícius, mas hoje a gente tem aqui convidados importantes. Sim. Mas além da gente falar aqui sobre os convidados, o que eles têm a trazer para a gente, não se esqueça de deixar o like, ativar esse sininho aí, tá? E se inscrever no canal, que ajuda muito a gente, e você convidar teus amigos, que principalmente da região de Londrina. Nós somos de Londrina, esse podcast é de Londrina, é a capital do Brasil, tá bom? Nós estamos sendo vistos pelo mundo inteiro e queremos você aqui com a gente aqui, sempre aprendendo. Vamos trazer aprendizado para todo mundo, né? A gente aprende aqui e vocês aprendem daí. Beleza? Vamos tocar? Vamos falar primeiro? Eletrotrafo nos ajuda, Superbag Londrina, Grupo Mercava, Grupo RFK, o Furioso Energy Drink. São os nossos apoiadores do nosso programa. Muito obrigado a vocês aí que nos ajudaram, tá bom? Bora Nossos lá? Convidados, vamos lá, bora lá? Vamos lá. Nós temos 2 convidados ilustres aqui hoje, que é o João Vitor Vaz e a Larissa Scarpim. O João, especialista em proteção financeira e gestão de riscos, e a Larissa, líder de alta performance, uma das melhores do Brasil nesse segmento. É isso aí. Agora, de qual segmento nós estamos falando? Bem, vamos lá, né? Então a gente está falando de um segmento que é a base de qualquer planejamento financeiro, que é ter uma proteção financeira. Culturalmente aqui no Brasil, né, a gente fala de seguro de tudo, desde iPhone até de carro, de casa, de avião, de helicóptero, de qualquer outros meios. Mas o seguro de vida ainda é um tema aí que o brasileiro tem uma certa resistência. É um tabu. Então, normalmente, quando a gente faz uma visita, já a pessoa fala, não, mas eu não estou me programando para morrer, né? Então, é naturalmente um tema que é contraintuitivo, é diferente de proteger um bem, um patrimônio, e, ao mesmo tempo, é muito mais essencial do que proteger aquilo que é o patrimônio, né? Quem gera o patrimônio, se não a vida? E qual o valor de uma vida? Né? Então, a gente fala muito sobre isso durante nossas visitas. Hoje eu tenho um time comercial, né, que fala especificamente desse assunto, e abordando esse tema de uma maneira muito consultiva. Então, nosso papel é chegar 5 anos antes, 10 anos antes, mas nunca 5 minutos depois da vida de um cliente. Então, tanto em questões que possam levar à morte propriamente dita, mas também uma morte financeira, econômica, né? Como que é para um pai de família ou para uma pessoa que é independente financeiramente, sair de um papel que é próspera, que está gerindo toda a vida financeira, que está gerando receita, para uma geradora de despesas. E acontece então, muito, né? O ente deixa a família e a família às vezes
tem nada mais, né? Exato. Não pode contar com mais nada, né? E fora deixar a família numa situação financeira vulnerável e até mesmo gerando despesas a mais, né? Então, a gente vê casos como esse acontecendo, até no mundo automobilístico, né? A gente vê o Michael Schumacher, que o cara super alta performance, que lidava com riscos todos os dias dentro do automobilismo e esquiando com a família, bateu a cabeça e ficou inválido. Quanto que uma pessoa dessa deixou de gerar de receita e quanto que uma pessoa dessa gerar de despesa, gera né? despesa. Então, é isso também que a gente fala, que os seguros modernos hoje também, eles são muito mais para a ele vida. tinha seguro? Opa, tinha de 1, 2, 3. Mentira, não tinha seguro, porque tinha. o risco dele é muito alto, né? O risco dele era alto, mas também ele tinha dinheiro suficiente Para gerenciar isso. gerenciar 3 gerações. Por várias Exato. gerações, Não né? é? Verdade. Só que hoje o patrimônio dele já foi muito dilapidado, né? Com certeza. Até foi feito um estudo, ele tem gasto uma média de $147 mil por semana para manter ele vivo, né? Então saiu um estudo recente sobre isso. Então hoje, quem tem esse dinheiro para manter-se vivo? Talvez só ele, né? Cara, Agora, quanto tempo ele já tá assim? Faz anos, né? Faz 18 anos. anos, será? Por aí. Desde que ele sofreu o acidente dele, nunca mais soube notícias, né? As notícias que saem são muito vagas, né? Ele recentemente ele teve, acho que no casamento da filha, né? Teve Então, uma foi uma notícia, especulação que ele foi visto. colocaram que ele foi visto, né? Agora, mas ninguém Pô, viu. mas não viu porque não estava convidado. Exatamente, Se a né? gente fosse convidado, né? E outra, o que eu vi de notícia é ainda que proibiram de entrar com o celular, né? Então ainda teve mais essa situação, A né? família dá uma proteção total, acho que até para não desgastar a imagem dele, né? Com Ah, certeza. com certeza, né? Porque certeza. a imagem dele que tinha toda a veiculação Tem com ele, mais né? que o ser humano para falar, mano, nossa, eu vi ele tá tudo torto, coisa do tipo. Pois é. Então, Será que é um- legal, né? Aquilo que a gente fala, para falar bem, tem vários, mas basta um falar mal. É verdade. Mas eu tava curioso pra saber o que aconteceu com o Schumacher. Me veio essa... Né, nunca mais ninguém falou nada. Me Não veio sabia nem esse- se tava morto, se tava vivo. Mas Me então veio tá essa vivo, então. curiosidade. Então tá vivo. Tá vivo. E gera 140 mil de despesa. É isso? Por semana. Por semana. 140 mil dólares. Por Dólares. semana, dólares por semana. É coisa. Me diz uma coisa, a gente começou aqui, fiz as apresentações, tudo, mas qual que é a diferença do seu trabalho para o seu trabalho? O que tem em comum entre eles? Como é que é? Então vamos lá, o que tem em comum hoje no nosso trabalho é que a gente trabalha dentro da mesma empresa, né? Então hoje a gente está junto à MetLife, somos especialistas em proteção financeira e gestão de risco. Qual que é a diferença do meu trabalho para o trabalho da Larissa em si? Então eu sou o consultor, sou aquela pessoa que vai te ligar, vai te abordar, vai marcar a primeira reunião com você e entender a sua necessidade e montar o seu planejamento dentro daquilo que eu entender importante para te direcionar. Então hoje dentro do nosso trabalho, apenas 4% dos seguros feitos no Brasil são dessa maneira, personalizados. A maioria é feito por banco, né? Às vezes por reciprocidade, às vezes por uma necessidade de liberação de crédito. Então isso acaba atrapalhando até um pouco do nosso trabalho, porque o brasileiro não tem essa cultura, como a gente já falou. Já o trabalho da Larissa, a Larissa é uma líder de unidade, então ela tem várias pessoas abaixo dela que ela capacita, direciona e treina para que elas façam o melhor trabalho. Que é ir entender o que é a necessidade do cliente, conversar com ele, entender a importância, explicar o porquê e o para quê de ter uma proteção financeira como a que a gente direciona, né? Certo. Quer complementar mais alguma coisa, hein, Larissa? Não, basicamente isso, né? E a Larissa seria a treinadora do trabalho que você executa, então? Isso, hoje a Larissa é a líder de unidade, né? Eu capto pessoas e desenvolvo elas para uma atividade comercial, né? E diferente de outras atividades comerciais que às vezes, né, fala vender, né, tem que nascer sabendo vender, ou isso ou aquilo, a gente tem que desenvolver a pessoa para trazer uma venda consultiva, porque é diferente de um produto que a pessoa quer, né? Ninguém acorda pensando que vai morrer, sendo que é a única certeza que a gente tem na vida. Mas, curiosamente, as pessoas acham que elas são imortais. Ele deixa isso para segundo plano, né? Ele fala assim, sempre posterga. Eu vou morrer com 70 anos. Acho que com 60 anos eu faço meu seguro, né? Exato. Sempre posterga. 10 anos antes ele faz o seguro. Isso. Né? Então, Exato. Tô dando uma ideia aqui. Uhum. Mas isso se tem capacidade financeira, né? Mas eu penso que a pessoa ela não faz o seguro porque eu acho que ela acha que é caro. Porque ela acha que isso é muito dispendioso para ela, né? Uhum. E vocês têm vários planos de cobertura.
Isso. Hoje dentro da MetLife a gente tem 2 produtos em si que a gente trabalha, né? O Vida Segura, que é o produto temporário, que você vai pagar por um produto que é 100% proteção, e tem o Vida Total, que é o vitalício e resgatável, né? Então a gente tem 2 modelos dentro do nosso negócio. Qual que eu vou encaixar para você? Não sei, por isso que eu preciso fazer uma reunião com o cliente, entender a necessidade dele para direcionar ele dentro do melhor produto. Então, é muito interessante esse produto vitalício e resgatável, mas não por ele ser resgatável, por ser ele vitalício. Então, a gente utiliza isso muito para a sucessão patrimonial. Então, hoje, a gente pega um cliente com 30 milhões de patrimônio, ele vai necessitar, caso ele venha a faltar, para fazer o inventário dele do ITCMD, custas advocatícias, fora outras necessidades, e geralmente o valor que a gente utiliza para fazer esse cálculo é de 10% a 15% do valor do patrimônio. Então, se a gente for falar de 30 milhões, 10% disso daria quanto? Será que a família vai ter essa liquidez imediata? Hoje o seguro de vida é a única ferramenta que te traz uma liquidez imediata. Total. É show de bola. Eu tenho seguro de vida, já pago há alguns anos já, e não morri ainda, né, cara? Eu morrido já para minha mulher receber. Mas o legal de uma ferramenta vitalícia é o quê? Que você tem prazo de início e de fim de pagamento. Então, você não vai pagar até morrer. Então, a gente faz uma conotação, assim, para ficar mais fácil o entendimento, é como se você estivesse comprando o seu seguro. E você compra ele em 10, em 20, ou até os 65 anos, você comprou aquele seguro. Independente se você contratou, foi aceito pela companhia e morreu, daqui 30 dias, você já está protegido com aquele capital segurado. Nada aconteceu. Quando você falecer, é uma compra de patrimônio vitalício. E o bacana é se você ficar ali com uma sequela, com um acidente e ficar inválido, você também tem essa proteção, uma garantia também, né? Com certeza. Então, até a gente falou, né, antes, por que uma pessoa às vezes, né, por que um milionário faz seguro de vida, né? Então, é algo assim, que às vezes eu sento com uma pessoa que tem dinheiro para a primeira, para a segunda, para a terceira geração, mas que a única ferramenta que ela consegue destinar primeiro para quem ela quer, através de um beneficiário, e além disso, tira um risco que é somente dela e passa para uma seguradora por um custo muito mais baixo. Então, é extremamente inteligente financeiramente. Uma pessoa que é milionária, ela não compra por uma necessidade, né? Mas sim por uma transferência de risco pela inteligência financeira. Exatamente. Então, você compra aquele patrimônio, às vezes, por 1/3 do que ele vale, e você está deixando um patrimônio muito mais alto. Você tem um percentual hoje de quem é que faz seguro, o que está em aberto ainda de mercado para se fazer? Olha, hoje o mercado brasileiro é muito pouco explorado ainda, né? Então, a gente está falando da população economicamente ativa, somente 17% dela tem acesso a um seguro de vida. Mas, normalmente, desse percentual, muito desse percentual são seguros feitos não de maneira personalizada, aquele produto de prateleira feito com base em reciprocidade bancária. Isso. Então, desses 17, 5% que vai para uma ferramenta mais consciente. A minha gerente uma vez, não vou falar o nome dela aqui, né? Mas ela fez um seguro para mim e debitava na minha conta todo mês. E aí eu peguei e falei, mas o que é esse seguro aqui, né? E eu vou contar um segredo, cara, porque eu sempre fui envolvido com atividade de risco. Sim. Faço montanha, quadriciclo, jet ski e tal, isso aí tudo, né? Carro, velocidade. Eu falei, que é isso? Aí eu perguntei, falei, que seguro? Esse seguro me cobre se acontecer alguma coisa? Avião, né? Eu fui muito tempo da aviação. Falei, se eu morrer de avião aqui, como é que faz? Tem cobertura? Não tem. Falei, se eu despencar da montanha, bater a cabeça lá? Não tem. Então por que eu pago isso, né? Eu pago essa merda, então. Só joga dinheiro fora. Isso é um seguro comum, né? Aí eu cancelei. Sim. Falei, não, pelo amor de Deus, cancela isso. Eu nem sei se eu pedi para voltar, mas enfim. Esse seguro, que é esse pacote aí, eu corri. Hoje eu tenho um seguro, até meu seguro não é nacional, ele é internacional. Legal. Foi feita uma bateria de exame, ver se não tinha já uma doença pré-existente, foram em casa, fiz essa coleta de sangue. Achei isso muito sério. Eu achei muito sério isso aí. Pra mim, como se estivesse fazendo uma vistoria sua antes de uma contratação. Eu fiquei super à vontade, porque, se você está fazendo isso, é porque você está preocupado realmente na hora de pagar. Sim, Exatamente. Com certeza. E até porque, por que a gente fala que o nosso trabalho é legal? Porque na hora de preencher hoje uma proposta, tem todo um questionário de saúde, que eu vou te fazer uma série de perguntas.
E se alguma informação que você me passar não for verídica, você não negado. vai receber depois o Tá seguro. negado. Então, assim, não adianta ocultar a informação. Não você nem começar a pagar. A seguradora vai investigar se acontecer alguma situação. Então, por isso que a gente busca muito da veracidade na hora de preencher a proposta. Então, dependendo, por exemplo, no teu caso que você teve que fazer uma bateria de exames, provavelmente o teu capital segurado deve ser alto. Então, assim, por que isso? Para a seguradora ter uma garantia que está tudo bem com você, para ela aceitar o teu risco, comprar o teu risco. Então, é isso que funciona dentro da seguradora que a gente representa hoje. A partir do momento que ela comprou o teu risco, que ela aceitou, depois disso você não precisa informar mais nada. Então, isso também já é diferente de um seguro comum de banco, né? Então, o seguro de banco tem o quê? Artigo 768 e 769 do Código Civil, que diz o seguinte: se você tiver um agravo na tua situação de risco, você é obrigado a informar o banco. Mas na hora que é te vendido, ninguém te fala sobre isso. É verdade. Então, por isso que você vê não pagar muito seguro de banco. Por isso que o brasileiro tem esse preconceito, às vezes, com o seguro. Por quê? Porque nas entrelinhas não é explicado. Então, a gente gosta de trazer, porque o nosso seguro não tem esse tipo de artigo. Ele desconsidera. Então, ele faz toda essa checagem e ele compra o teu risco no exato momento que fecha. Sabe que a gente está aqui para esclarecer, né? Exatamente. E tem muita gente que realmente compra gato por lebre. Bastante. Cara, não adianta, tu não vai receber, você pagou e pagou errado. Pagou e pagou errado, exato. E às vezes a tristeza é a pessoa pagar ali 10 anos, 20 anos de um contrato que não está atendendo ela. E eu tô dizendo aqui porque paguei para banco e sabia que não ia ser ressarcido. Paguei praticamente quase 9 meses pagando. E não era assim, era tipo R$900 por mês ou R$1.000 por mês. Era tipo, você faz aquele relacionamento com o gerente, você faz uma capitalização, você faz um consórcio, né? E acabei fazendo isso aí, involuntariamente, né? A gente tem que agradar o gerente, às vezes, para a gente conseguir alguns outros produtos que o banco pode oferecer, tem né? que fazer uma força. Então, Às vezes tem que agradar até demais, hein? Mas aí vai ser, não, consórcio, seguro de vida não quer, faz uma capitalização aí. Capitalização, consórcio, já me dei bem já nessas situações com o banco, né? Não adianta só criticar e falar banco, ele é importante para algumas coisas, mas tem que abrir o olho e assim, vendo o trabalho de vocês aí, você é especialista em proteção financeira, então você não vai deixar a pessoa fazer um investimento desse Da maneira errada, com certeza. É por isso que a gente gosta de fazer. Hoje o nosso trabalho funciona em 2 etapas, né? Então a gente faz uma primeira reunião, explica sobre qual é a empresa que a gente representa, até para gerar uma credibilidade. Hoje a MetLife é a maior seguradora do mundo, né? Tem mais de 156 anos de história. Para quê? Para que a pessoa saiba qual é a empresa que estamos representando. A MetLife, que é americana? É americana. Eu já vi lá nas... Isso. Esse é um prédio. Lá em Nova York. Exatamente. Nossa sede fica lá em Nova York. New York City. Exatamente. Então, assim, é uma grande empresa. Então, a gente sabe que hoje, você contratando um produto conosco, você vai ser recebido. Eu estou com um caso agora, recentemente, até para trazer aqui, acho que bem bacana falar. Um cliente meu me acionou, que a esposa dele estava fazendo uma bateria de exames, isso há 3 semanas atrás. E ela foi diagnosticada com câncer de mama. Okay. Eu subi a documentação e abri o sinistro no dia 14/10. Ontem, dia 28/10, já disse que todos os exames comprovaram realmente que ela está com câncer. Já está tudo preparado para ser pago o sinistro. Só vai esperar, que a MetLife pede uma sobrevida de 30 dias, porque às vezes pode estar no estágio terminal. Então, a partir do dia 8/11, ele já vai receber o dinheiro. Então, assim, a rapidez na análise da documentação para sair o pagamento do sinistro. Então, hoje eu avisei o meu cliente, porque ele é o pilar financeiro da casa. A mulher dele não trabalha, ela fica com o filho e ela foi diagnosticada com câncer. E esse é o momento que ele está mais trabalhando, que ele me falou. Então, talvez ele tenha que dar um stop na carreira dele para dar essa atenção, mas ele vai ter esse aporte. Igual ele falou, não é que isso vai me deixar rico, mas vai me trazer um conforto financeiro nesse momento que eu mais preciso. Exato. Dá clareza, né? Dá tranquilidade mental, né? Que por muitas vezes o nosso trabalho não é somente aquilo que a gente está executando no dia a dia, mas é a nossa energia mental. Hoje mesmo, quando o João mostrou o áudio dele, quando descobriu, né? Sim. O diagnóstico. Que eles foram para São Paulo, né? Consultar um especialista. Para ver que estágio estava o câncer, porque o câncer já estava com uma metástase ali na axila, mas o médico tranquilizou eles, falou que como foi pego recente, então o tratamento vai ser bem tranquilo, vai dar tudo certo. Você já vê que até o tom de voz dele já mudou quando ele me respondeu. Bacana. E o que foi mais bacana? É saber que o meu trabalho foi bem feito.
eu estou num momento triste, complicado para eles, mas eles sabem que o trabalho que a gente fez dá confiança que eles tiveram em mim. Isso é muito bom, João. E a gente que trabalha no dia a dia, eu me coloco no lugar desse empresário aí, você tem um seguro negado. É doloroso. Cara, é muito ruim. Depois de ter pago por anos. Não, eu já passei por isso aí. Eu já passei por isso. Eu fiz uma luta de quase 15 anos contra uma seguradora. Acabei recebendo. Mas foram 15 anos de agonia. E não cumpre o fim, né? Qual que é o objetivo do seguro? Trazer liquidez, né? Você sabe que você vai receber, mas bicho, você tem que aguardar todos os trâmites de justiça. Você sabe que a justiça é morosa, é lenta. Lenta não, a justiça você arrasta. Você arrasta. Você arrasta no chão. Então, e você precisando daquilo e a pessoa te cobrando, falou, pô, mas eu não tenho nada a ver com o teu negócio. Sim. Então você tem um seguro negado, você tem que acionar a justiça, isso é terrível. Com certeza. Você tendo, igual você fez aí, cuidando e acertando, meu, é uma tranquilidade. Não, agora sim, mas João, aí assim, o que me garante isso? Por exemplo, você não é um funcionário da MetLife, né? Não, hoje eu represento a MetLife, né? Você então, é um corretor, é isso? Sou corretor de seguros, então hoje eu trabalho em parceria com a MetLife, eu represento a MetLife, mas eu não tenho um vínculo com ela. Por que eu tomei essa decisão? Pela confiança que eu tive na empresa, né? Maior seguradora do mundo, todo o respaldo que ela me dá, a maneira como ela atende os clientes, então a gente busca sempre priorizar cada um dentro da sua necessidade. Então, por isso que eu acabei me tornando parceiro da MetLife, pela segurança. Mas você, como corretor, você pode representar outras grandes empresas também? Posso. Tem várias seguradoras muito boas no Brasil hoje, mas por que eu decidi só representar a MetLife? Porque eu quero ser especialista em uma empresa só. Eu poderia ter outras empresas abaixo de mim? Com certeza. Mas aquela pessoa que às vezes é especialista em tudo não é especialista em nada, né? Então, eu entendo muito bem do meu produto e também entendo bem do produto das outras, porque eu preciso saber, até porque a gente faz muito comparativo. Já teve caso de a gente pegar outros seguros que não estavam bem montados, não foram bem planejados, não foi feita essa conversa de entender a necessidade do cliente. Às vezes foi feito, mas na época era de um jeito, hoje é de outro. Então a gente pode entrar com um complemento. Nada impede, né? Hoje a pessoa pode ter vários seguros dentro da carteira dela, né? Ela não tem um número X de seguros que ela pode contratar. Ela pode contratar vários. E vou receber de todas. Vai receber de todas, exatamente. Cada um vai trabalhar dentro da sua maneira. Por que ter um corretor especialista nisso? Porque é o caso dessa minha cliente que eu citei agora. Imagine o marido dela nesse momento ter que ele ligar, ele fazer todo o trâmite. Não, ele terceiriza para mim. Até porque esse foi o meu trabalho e o meu combinado com ele. Então ele mandou todos os exames para mim e falei, agora você deixa comigo que o resto é comigo. Você não precisa se preocupar com mais nada. Ah, mas se sair mais exames? Falei, só me manda no WhatsApp, deixa tudo aqui, que se precisar eu vou pegando. Você não vai precisar saber de nada. Se eu necessitar de algo a mais, eu te aviso. Se não, deixa que eu cuido. Então, eu vi que o trâmite deu tudo certinho. Então, essa é a minha responsabilidade com ele, né? E o legal dessa linha de cobertura, né? A gente hoje, né? Só de eu perguntar para você se conhece alguém próximo ou mais distante que já passou por um câncer, um infarto, um AVC. Já começa a lembrar de 1, 2, 3, 5, 10 pessoas. Essas são as coberturas mais pagas hoje, de benefício. Então, 80% daquilo que a gente paga de benefício são nessas linhas de proteção, de doenças. E a média de pagamento de idade é 42 anos. Então, cada dia mais jovens as pessoas tendo diagnósticos como esses, né? E não só na MetLife, Não né? só na MetLife, isso é em de todas maneira as seguradoras. geral, né? Em todas as seguradoras. Então, sendo uma proteção em vida, né? Porque às vezes a dúvida da pessoa, poxa, mas eu vou deixar pra quem, né? Ah, é só quando eu... É meio dicotômico. Poxa, eu tô falando de seguro de vida e você vem me falar de morte, né? Exato. Então, é um seguro em vida, né? Hoje as proteções, na verdade, elas estão cada dia. A cultura do brasileiro mudou bastante depois da pandemia. A gente vendo que o imediatismo, né? Vendendo almoço para pagar a janta não dá tão certo assim. Então, as pessoas se planejando de maneira mais efetiva. Então, como que a seguradora funciona, né? Quanto mais pessoas pagantes, maior a precificação, melhor o acesso a um tipo de proteção como essa. E também vai aumentando as linhas de cobertura em vida. Então, eu tenho mais de 7 anos dentro desse mercado. Ao longo dos anos, cada dia mais o mercado lançando proteções. Hoje tem desde uma fratura óssea, ou seja, quebrei um braço, até uma invalidez total, permanente, uma invalidez por doença, um diagnóstico de um câncer. E o mais curioso é o quê? Que a pessoa recebe aquele dinheiro e ela pode usar para aquilo que ela queira.
Então, por um exemplo, um diagnóstico de um câncer, quanto que custa um tratamento de câncer? Depende do... Depende. Extensão. Mas se você pode dar acesso a um tratamento que você vai ter X chances de cura, você vai optar por esse ou pelo que o plano de saúde está te proporcionando? Se eu tenho esse dinheiro em mãos, é claro que eu vou optar por um tratamento que vai me possibilitar uma chance maior de cura. Agora não, eu tive um câncer, igual recentemente dentro da minha equipe, teve um diagnóstico de câncer de tireoide. Dentro da sua equipe? Dentro da minha equipe, uma consultora minha pagou esse diagnóstico para uma mulher também, curiosamente, né? Porque normalmente é mais o homem que tem doenças, né? Um risco maior, porque o homem deixa de se cuidar um pouco mais do que a mulher preza mais pela segurança e pelo cuidado. E por isso o seguro do homem deve ser mais barato do que ou deve ser mais caro do que o da mulher? É mais caro do que da mulher. Normalmente o seguro do homem, porque o do homem é mais... o risco é mais alto, né? Pela precificação, pela probabilidade, expectativa de vida, vários cruzamentos ali que a seguradora faz através de um cálculo atuarial, que é um negócio bem chato, que eu não sou atuarial da companhia para poder explicar isso. Né? Mas o que acontece? Ela foi diagnosticada, tem 41 anos de idade, teve o recebimento já fez uma cirurgia muito rápido, teve o diagnóstico, teve a retirada ali do tumor dela e rapidamente, uma semana depois ela estava trabalhando. Esse recurso que ela recebeu, ela não precisou usar para o tratamento. Ela está usando para uma reserva dela, R$300 mil, que ela aplicou e está investindo já tendo a rentabilidade e usando para a conquista de sonhos dela. Então, acho que assim, fora falar de coisas ruins que acontecem, né? São as situações que a gente pode usar aquele valor de benefício. Um amigo meu entrou dentro de uma companhia e o primeiro benefício que ele pagou foi da esposa dele. Né? Com 28 anos, câncer de mama também. O que eles usaram esse recurso? Ela teve tratamento, esse valor que ela recebeu do seguro, né, eles usaram para fazer uma viagem para Paris e para quitar o apartamento deles. Então, fora as coisas que acontecem com a gente, pode ser coisas boas também, né, que a gente pode realizar. Nossa, e pode dar energia para um tratamento. Com certeza. Poxa, vamos tratar, vamos lá, vamos motivar aqui para o tratamento que, dando certo, né, porque sendo curado, você vai viajar. Se você não tem dinheiro, tem a doença e não tem dinheiro, te arrebenta. Com certeza. Você não, eu estou doente, mas eu tenho um dinheiro para resgatar, ou para pegar, para me cuidar. Já te traz uma tranquilidade. Poxa, né? Eu acho que esse produto, ele entra em choque com o plano de saúde. Às vezes você pergunta, por que eu fecho um seguro de vida e não um plano de saúde? O plano de saúde vai servir só para se tratar a doença. Exato. É isso, né? Pelo que eu estou entendendo. Então o dinheiro do seguro eu posso usar para o que eu quiser. O plano de saúde é complementar no seguro de vida, né? Porque, assim, hoje você paga um plano de saúde por quê? Você pode fazer exame de sangue, você pode pagar por um bom tratamento, pode fazer consultas com médicos. Então é totalmente diferente. O seguro de vida não. No caso do imprevisto, você não dilapidar teu patrimônio, você não precisar utilizar o teu recurso, sabendo que você transferiu o risco para a seguradora por um valor menor e que você vai disponibilizar aquele capital. Então foi o que a gente estava falando. Imagine na hora que você tem um diagnóstico de uma doença grave e você está mal financeiramente. Foi feito até um estudo que se a pessoa não está bem financeiramente, atrapalha até no tratamento dela. Verdade. E é uma excelente... normalmente as pessoas tendem a fazer essa comparação, Vini. E assim, o que acontece? O plano de saúde, normalmente, ele cobre o quê? Do hospital para dentro. Né? Então, por exemplo, tive uma internação. Meu plano de saúde vai bancar todas as contas e é essencial também dentro de um planejamento financeiro, né? Uhum. Mas ele vai cobrir as contas ali do hospital para dentro. Mas e os boletos que estão do hospital para fora? Para de chegar? Não para, né? Esse daí não para de chegar. Então, na justiça depois. Exato. É aquilo que eu sempre falo pro cliente, ninguém vai bater lá na tua cama quando você estiver deitado e falar, tá doente, né? Então vamos segurar as tuas contas. Vamos segurar as suas contas. Então você deixou de trabalhar um médico, um advogado, um dentista, um profissional liberal, um empresário, por muitas vezes que o negócio depende dele. O que acontece com a renda? Poxa, estou em tratamento. A renda tende a diminuir. Ou tende a acabar, por um exemplo, de um fisioterapeuta que trabalha somente com o corpo dele. Deixou de trabalhar, está internado, ele não vai gerar receita. Mas o financiamento da casa dele continua acontecendo. Não tem seguro prestamista para isso. Né? Então, acho que o papel aí, o socioeconômico de um seguro é muito maior do que aquilo que a gente está falando. Traz esse conforto, essa tranquilidade financeira. Até porque, depender do INSS hoje, né?
isso nunca será suficiente. Então, digo, se puder fica muito evitar complicado. depender do governo, é a melhor coisa que você pode fazer da sua vida, porque é um terror. Exato. Então, se você puder tiver condições de fazer e até assim, já vou direto com você aqui. Qual é o perfil de uma pessoa para iniciar um seguro desse? Legal, excelente pergunta. Na verdade, a gente atua em 3 perfis de clientes, né? Então, é claro, um atendimento personalizado, ele é para um público um pouco mais selecionado. Sim. E até porque o brasileiro, né? A renda média do brasileiro, 1, 2 salários mínimos, 3 salários, 5 salários, não vai conseguir ter um planejamento, né, mais efetivo. Ele está sobrevivendo, né? Então, é para um público ali que tem uma renda acima de 6, 7 mil reais por mês, né? Que daí você vai proporcionando. Então, eu gosto de falar de 3 perfis de pessoas. Vai lá. Que de 6 mil até 40 mil de renda ali, normalmente, com uma idade de 28 até 55 anos, 60 anos de idade, né? Normalmente. São pessoas que são os pilares financeiros de uma família. Então, normalmente uma pessoa que depende ou está na fase de construção de patrimônio. Então, tem um carro que é financiado, uma casa que é financiada. O que acontece com uma pessoa como essa que tenha que parar de trabalhar por uma situação imprevista? Um diagnóstico de uma doença, um acidente ou mesmo a ausência. Perdeu a dignidade financeira. Acabou aquela estrutura familiar, aquela estrutura financeira daquela família. E todo planejamento feito vai para o vinagre, vamos colocar assim. Então, nesse primeiro perfil de pessoa, a dignidade financeira acabou. No segundo perfil de cliente, são pessoas que têm uma renda ali acima de 40 mil por mês, pessoas que já têm um patrimônio melhor constituído, então já tem um patrimônio já quitado, já tem uma receita passiva, já existem imóveis de aluguel ou outras fontes de renda, que alguma coisa acontecendo com elas não perdem a dignidade financeira. A família não vai passar fome. No primeiro exemplo, você estava falando ali, por exemplo, de um autônomo, um médico, por exemplo. Um autônomo, um médico, um advogado, um dentista, né? Até mesmo um CLT, porque hoje uma pessoa que às vezes acha que tem uma segurança financeira se acabar de trabalhar, por estar empregado, não está, porque vai para um valor de INSS que normalmente não é a despesa compatível dela, com a despesa compatível, que né? Okay. Então a gente assegura esse período e normalmente o período da segunda idade, que é o período de construção maior, né? Okay. No segundo nível de pessoas, Vinícius, o que acontece? Ela já tem uma construção patrimonial maior, mas é inteligente financeiramente se abrir mão da sua construção para fazer frente ao imprevisto? Alguém faz patrimônio para ter que dilapidar ele? E é inteligente você dilapidar aquela fonte sua que geraria a sua receita? Então, é mais inteligente o quê? Transferir esse risco para uma seguradora cuidar. Então, por uma pequena parte do meu capital ali mensal, eu vou transferir o risco. O que representa esse investimento no salário da pessoa? Em percentual, não precisa falar. De 5% a 10%. Normalmente, que a gente faz essa avaliação, né? Dentro de um planejamento efetivo de 5% a 10% de renda. Eu acho satisfatório. Tá? E num terceiro pilar ali tem pessoas que têm grana para a segunda, para a terceira, para a quarta geração. Mas tem um problema. Quanto maior o patrimônio, maior também a responsabilidade em relação à sucessão. E daí a gente tem vários instrumentos. Tem uma holding, tem doação em vida, tem vários instrumentos sucessórios que podem ser utilizados. Mas nenhum vai trazer uma liquidez imediata, que é o caso do seguro de vida, que é inalienável, impenhorável e livre de imposto de renda. Então, uma ferramenta super assertiva em relação à sucessão. Então, por isso que o milionário faz seguro de vida também. Tem isso dentro da diversificação dele, né, em relação ao gerenciamento de riscos. Certo. E até com planejamento, né, para quando acontecer, você já deixar isso. Tem, sim, senhor. Milionário. Inclusive, 4 andar para chegar. Inclusive, eu ia perguntar, a gente só falou basicamente de alta renda, né? E a pessoa que é mais simples, né? E o que a gente chama de alta renda, né? O que seria uma renda ideal para a pessoa começar a fazer esse tipo de seguro? Ou não tem essa regra? Tem seguro para todo mundo? Como é que é? Porque até agora eu só ouvi falar de milionário aqui, né? E aí? Na verdade, assim, igual eu falei, né, Vini? As pessoas que têm uma
uma renda um pouco mais baixa, às vezes a gente não consegue atender dentro de um produto personalizado. Mas tem outras fontes que ela pode sim se proteger, né? Agora, dentro desse mecanismo, né, um planejamento personalizado, ele vai ter um início, né, um custo financeiro. Então, em torno de R$350, R$400, a pessoa já consegue ter acesso a um produto como esse. R$1.000 por mês. Paga R$1.000 por mês. Quanto que ele está coberto? Depende. Vai lá. Vai depender da idade, da saúde, da disponibilidade financeira. Porque assim, eu não tenho como mensurar o valor e o capital segurado. Pera, mas ele fez um seguro. Bom, ele fez o seguro, você já avaliou a idade dele. Você já avaliou a idade dele. Certo. E aí? Então vamos lá. Dá um exemplo. Então, vamos lá. Se eu pegar uma pessoa hoje de 25 anos, que tem capacidade para pagar R$1.000, eu posso trazer facilmente para ela um capital de 1 milhão de morte, um capital de 1 milhão, às vezes, de doenças graves. Só que se eu pegar uma pessoa com 50 anos, por R$1.000 eu não vou conseguir trazer 1 milhão de morte e 1 milhão de doenças graves. Aí é quanto? Depende. Eu vou precisar entender para montar. Não esconde, João. Fala, você tá esquivando, João. Dá um exemplo. Vai. Cara aí 400 mil, o cara que tem boa 300 saúde. É porque assim, ó, hoje com 25 anos eu consigo trazer 1 milhão de doenças graves, porque assim, estatística e probabilidade dentro do seguro é menor valor, mas uma pessoa de 50 anos já vai ser muito maior João, valor. você não começa não, porque eu tenho 54 anos. Então acho que nós vamos ter que sentar depois para rever esse teu seguro, ver se ele vai te atender. Eu vou viver até uns 100 anos, João. É, que bom, graças a Deus, né? Eu vou pagar quanto? Já vi que o Elvis está interessado no seguro, que já quer que a gente faça uma revisão da pólice. Eu vou falar para você, eu me interesso, eu tenho esse perfil de ser conservador e ser cauteloso com a minha família e com o meu patrimônio. É um sinal de amor também, né? Eu acho que eu sou uma pessoa mais emocional, né? Da mulher também. Mas é uma prova de amor que você deixa. Eu, por um exemplo, eu tive a minha primeira contratação com 26 anos, solteira e sem filhos. Mas por que raios uma pessoa de 26 anos trabalhava em um grande banco no Bradesco e tinha o seguro ali de funcionário, mas optei por um seguro nesses moldes. Porque meu maior medo era ficar dependendo financeiramente de alguém. Então, meu pai, com certeza, ele teria a maior boa vontade. Assim como você, como pai, também eu acredito que você tira de tudo para dar para os filhos, né? Mas seria justo financeiramente com meu pai? Eu já, independente financeiramente, voltar a ser uma carga financeira para ele? Então, eu acho que não somente uma prova de amor comigo, mas uma prova de amor com meus pais também, que não, independente do que aconteça comigo, eles não terem que ter esse respaldo financeiro. Estão na fase de vida que eles querem viajar, querem usufruir daquilo que eles construíram. Não quero voltar a depender financeiramente. Então, acho que isso é importante para a gente ter uma consciência também financeira. Agora, você me falou uma coisa aí que me chamou a atenção. A pessoa veio a falecer, por exemplo, ela colocou lá o pai e a mãe, né, como beneficiário, é isso? Pode ser. Eu posso colocar qualquer pessoa que eu quiser? Pode colocar qualquer pessoa, quantas pessoas você quiser, qualquer pessoa. Não tem assim, porque quem vai receber, se acontecer uma situação de você vier a faltar, e quem vai receber é quem está na tua pólice. Então, não importa, eu sou casado, tenho filho, eu não quis colocar minha esposa, quis colocar só meu filho. Só teu filho vai ter acesso. Por quê? Pelo que a Lari falou, é empenhorável e inalienável. Então, assim, você menciona bem quem você quer colocar na pólice como beneficiário e aquela pessoa que vai receber o teu seguro. Isso aí vai além do que está no testamento, vai além da pessoa ter dívida ou não. Além de qualquer coisa, uma disposição vai em vida. Se ele colocou lá, é sagrado. É sagrado. É sagrado. E o que é legal disso, Vini? Porque isso não é uma legislação brasileira só que fala sobre isso. Quando a gente fala de legislação internacional de todos os países, o seguro de vida é uma ferramenta que é usada dessa forma e tem um papel socioeconômico muito grande nos países. Porque o que acontece? Você deixou um menor ou deixou uma pessoa desassistida. É melhor ela usar a grana do governo ou do seguro de vida para fazer frente a essa situação. Então, por isso que é inalienável, impenhorável e livre de imposto de renda. Independente, às vezes eu eu converso com pessoas que falam, poxa, mas e o governo ao longo dos anos, né? A gente não entrar nesse assunto, mas... poxa, tá aumentando tributação em relação a tudo, né? A legislação mudou. Imagina, né? Não existe, né? E você me falar que o seguro não vai ser tributado? Não, porque é uma legislação prevista em outros países também.
nesse sentido, porque é um papel que auxilia até o papel do governo, né? De deixar esse capital. E não respeita a legítima, né? Que normalmente 50% dos seus bens você tem que respeitar ali a ordem legítima, né? Então, tantos por cento eu posso dispor, o restante não. Seguro não, você pode deixar quem você quiser como beneficiário. Não é igual um filme americano que às vezes colocam um cachorro como beneficiário. Isso não acontece. Aconteceu agora, né? Assim, Cara, aqui no Brasil. Aconteceu Mas- da Land Rover? do dono da Land Rover. Deixou os cachorros dele como beneficiário e o mordomo. 637 milhões. Acho que quem deu bem foi o mordomo. Porque ele vai acabar ficando com os Vai cachorros. cuidar do cachorro. Deixa que eu administro o dinheiro. Ele tinha 3 irmãos, não beneficiou nenhum dos irmãos. Nenhum deles. né? Nenhum. E Nenhum uma deles. pergunta, uma questão que você falou até antes, Vini, foi do quê, né? Poxa, eu posso ter quantos seguros eu quiser? É diferente do patrimônio, por um exemplo. Se eu tenho um seguro do carro e dá um sinistro no meu carro, eu só vou receber um seguro e só posso fazer um seguro. Porque se tem uma FIP para avaliar quanto que vale. Mas quanto que é o valor da vida? Você não tem mensuração. Então, você pode fazer um seguro numa seguradora, um outro em outra seguradora, um outro E em outra receber de seguradora. todas. Pode E receber de todas. Claro que uma seguradora, quando você tem um capital segurado, né, acima de 5 milhões, por um exemplo, a seguradora já pede uma análise de uma resseguradora junto. Ela Daí normalmente vai- ela faz a pergunta: você tem outro seguro com outra companhia? Exato. Perguntando. Isso. Exato. Por quê? Quer avaliar, poxa, né, essa pessoa, esse seguro é compatível com ela? Porque quantos casos já aconteceram, né? Então, De assassinatos, de questões assim, né? Nós estamos Pra falando de ter o seguro de pessoas vida. que queiram fraudar Fraudar. seguro para poder se dar bem. Isso. Sim. E até Acontece, esse né? assunto a gente pode entrar agora. Isso aí. Acontece. Isso é comum no Brasil. Uhum. Comum no mundo inteiro. No mundo Exato. inteiro. Sim, aham. Vocês já tiveram algum caso desse? Eu tive um caso que foi, para mim, me marcou bastante. O seguro não foi feito comigo. Foi contratado junto ao banco, mas MetLife também junto ao banco. E, infelizmente, o seguro foi negado. Perfeito. Então, por quê? Porque não foi preenchido a DPS, que é o diagnóstico prévio de saúde, da forma correta, né? Então, assim, a pessoa já estava fazendo algumas investigações de exame, já estava buscando... Já estava algumas ciente outras- do que tinha, fez o seguro. Fez o seguro. Fez o seguro para quê? A seguradora comprou meu risco. Não é assim a seguradora comprou meu risco. Você omitiu informação também. Então, foi isso que a seguradora se baseou, porque ela vai fazer uma investigação prévia. Tudo bem, você vai lá, contratou o seguro, você quer receber. Mas óbvio que a seguradora vai fazer toda uma investigação para ver se você não tinha nada antes. Então, nesse caso que eu estou pagando o benefício agora, é 2 anos pós-contratação do seguro. Então, não tinha nem como ter alguma coisa antes prévia que soubesse. Entendi. Já passou muito tempo. Nesse outro caso, não. Nesse outro caso, foi 102 dias pós a contratação. Qual que é o período de carência para doenças graves? 90 dias. Então, 12 dias pós o período de carência. Nossa, muito bom. Então, ficou muito perto. Óbvio, já aconteceu situações que realmente aconteceu, a pessoa acabou descobrindo depois. Mas era um valor incompatível com a capacidade financeira da pessoa. É. Então, a pessoa ganhava 5 mil e pagava um seguro de 2 mil. Então, era incompatível aquele seguro que ela pagava frente à realidade Era dela. um Então, premeditado. é premeditado, né? É uma questão ali premeditada. Você olha e vê. Agora vamos lá, a gente está falando do cara fraudar Uhum. antes dele fazer, né, o seguro. Isso. Uhum. Agora, e o tipo de fraude que o cara vai lá e, se eu perder um dedinho, por exemplo, eu recebo uma grana, né? Recebe. Então, tem caso Dependendo do cara arrancar do o próprio dedo dedo, ainda. quebrar o Arrancar próprio dedo é braço. fácil, cara. Então, é por isso mesmo, cara. Deve ter gente arrancando o próprio dedo aí Tô pra receber precisando de uma seguro. grana, meu amigo. Olha É. meu dedo. Falei, Então, Opa. arrancar 5 dedos de uma mão Vamos só, ver. cara. Dá pra ir arrancando um por um e receber uma grana, não? Vai não, o não é? mindinho Se primeiro, né? até seguro ali, né, o DPVAT já tem casos de fraude nesse sentido, de médico com Imagina. colui, imagina com seguradora, né? Então tem Existe. casos assim, tem alguma coisa cômica que vocês têm pra contar pra gente? Alguma coisa que já aconteceu dentro da seguradora, que virou história, enfim. Olha, em relação a isso... Em relação ao pagar um sinistro, acredito que não, mas outras situações sim, né? Ah, sim, do marido fazer e não querer que a esposa saiba, com receio. Recentemente até eu atendi uma pessoa... Da mulher matar o cara? Da mulher matar. Então, assim, recentemente eu atendi um caso de uma pessoa que estava bem constrangido de conversar comigo, mas ele estava com medo da esposa dele.
né? mulher sabe que você tem seguro? Então, assim, são questões que são complicadas, né? Uns 4, 5 anos já, né? Então, não, mas eu acho que aí já tinha ido. eu acho que o pior caso que eu já escutei foi de um colega meu. Ele foi fechar o seguro, tava lá a família toda junta, e o cara tirou ele de lado e falou assim: eu preciso fazer mais um. Ele, como assim? Que ele tirou de lado? Não, é que eu tenho uma amante, eu tenho um filho com a minha amante, eu preciso fazer o seguro. Só que tem que mandar entregar lá a pólice. Então, colocou outro beneficiário porque o cara tinha outra família. Então, já escutei esse caso. E acontece. Acontece. Por vezes, às vezes, você não pode nem entregar a pólice na casa, porque às vezes quem recomendou, a esposa não gosta, ou o marido não gosta, e se for fulano ou beltrano, vai mandar cancelar o seguro. Então, tem várias situações que a gente passa ali dentro do seguro que chegam a ser cômicas, né? Mas para pagar um benefício ou um sinistro, não teve um caso, que é um momento difícil, né? Ou a pessoa agiu de má fé ou ela está passando por uma situação delicada. Mas já aconteceu também, né? Da gente atender uma pessoa, às vezes, e não ter tomado a decisão ali de fazer uma contratação como essa. E depois, até foi um caso seu, né? De ligar e falar: olha, então, aconteceu uma situação aqui, estava operando, escorregou o bisturi, isso foi com o vou ter médico, que ficar né? afastado tantos dias, coloca meu seguro aí. Eu tentando fazer o seguro desse médico, insiste, porque é o meu papel. Enquanto a pessoa não me disser não, eu vou tentar, até porque eu entendo a proteção. E assim, o cara não ganhava mal, ganha 50, 60 mil reais andando de BM e não contratava o seguro. No dia que ele cortou o dedo, que ele ia ficar 60 dias afastado, porque escorregou o bisturi, não dá pra gente fazer o seguro? Eu falei pra ele: ô bichão, você tá me tirando, né? Desculpa, mas eu falei: você tá de brincadeira. O seguro você não contrata, eu falei bem assim, o exemplo que eu usei. Aí tá fácil, né? Não, eu usei um exemplo bem assim, eu falei: meu amigo, você já viu a seguradora de carro fazer seguro de carro batido? Não vi. Falei: aqui é a mesma situação. Então não tem o que fazer. Exato. Ô, João, esse exemplo que você deu é o exemplo que as pessoas têm que saber. Eu não sei se faz por ignorância ou se faz por maldade, né? E ele ainda falou pra mim: mas eu não quero fazer nada fora da regra. Eu falei: mas já tá fora da regra. Você já tá fora da regra. E pergunto se depois que ele voltou a trabalhar, ele fez o seguro. Falei: vamos fazer teu seguro agora que tá tudo ok? Não, agora eu vou dar mais uma segurada. Então, assim, o que precisa, às vezes, para a pessoa acordar? É que, na verdade, assim, a gente sempre acha que vai acontecer com o nosso vizinho e esquece que é o vizinho de alguém, né? Mas então, isso é uma questão assim. Aqui, posso estar enganado, mas as pessoas carecem de informação. Elas sentem a dificuldade da informação, né? Muita gente não vai procurar para fazer seguro por medo, por receio de fazer um gasto extra financeiro. Gastar R$1.000 por mês. Exato. Sendo que é um investimento para o seu futuro. Né? Sim. Vai fazer uma viagem daqui a Pucarana, pode sofrer um acidente. Às vezes pode sair na esquina aqui, cair, bater a cabeça, a gente não sabe. A gente tá todo mundo corre o risco. Não. Telhado, eu fui fazer em casa lá, fui mexer no telhado. Vai chover e tava com vazamento, subi no telhado, meu irmão. Caiu do telhado. Cara, com 54 anos você subindo, tá parecendo o Gugu. Não tinha o dinheiro do Gugu. Mas você foi amador, né? Ele enfia a perna pra dentro. Meu Deus. Vou falar pra você, cara. Eu falei: tem que parar com essas palhaçadas, meu. É que às vezes a gente acaba se colocando numa situação que a gente nem imagina, né? Sim. Na hora que a gente precisa fazer alguma coisa ali, a gente se expõe ao risco. Mas eu digo que as pessoas, elas são mal informadas, né? Mas vamos lá, o cara tá pagando lá um seguro lá de, suponho, R$1.000 por mês. E aí ele pagou 2 anos, e aí ele se meteu numa dificuldade financeira. Sim. E agora? Aí é o momento que ele vai entrar em contato, então eu sempre deixo muito claro isso para o cliente, até porque o que acontece? Na hora que a gente faz a entrega da pólice e que ele fecha um contrato conosco, eu já falo para ele: o meu acompanhamento começa daqui para frente. Então você pode ficar tranquilo, eu vou te acompanhar em todas as fases da tua vida, até porque é o meu trabalho, eu sou o teu consultor. Então ele teve essa dificuldade financeira, ele vai me avisar. O que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer com ele? Marcar uma reunião, entender, ver como é que está a situação dele. Não tem o que fazer, vamos tentar reduzir o seguro, vamos tentar deixar algo que caiba no orçamento dele. Por quê? Porque no momento que ele contratou, ele entendeu a importância de ter. Então, talvez nesse momento é o momento que ele mais precise do seguro, porque ele está passando por uma dificuldade financeira. Aí ele vai no restaurante,
Mas ele... A hora que ele chega no restaurante, quem tá na porta? O João. O João. Não. Qual que é a prioridade, né? Proteção financeira, meu Hoje amigo. você não come aqui, não. Hoje você Você não vai vai pagar comer, teu não. boleto. Já teve esse caso, mas não foi no restaurante, foi no Jogo do Brasil. A gente no estádio, o cara tava 3 degraus pra baixo, olhou pra cima, tava o João ali. E eu falei, e aí, pagou 500 no ingresso do Jogo do Brasil, mas não quer pagar 500 no seguro? Pra ver essa porcaria da seleção. Mas, Elvis, e normalmente nessas situações são as situações que a pessoa mais precisa. Eu tive um caso de um segurado que fez a contratação comigo quando eu era consultora e teve a pandemia. E durante a pandemia ele tinha um estabelecimento, inclusive aqui de Cambé, e ele precisou... O estabelecimento dele foi fechado e ele me ligou, Larissa, vou precisar cancelar meu seguro. Falei, na hora, vamos marcar então, vou conectar com você, vou respeitar a sua decisão, mas deixa eu entender um pouquinho melhor sua realidade. Não teve jeito, ele quis paralisar o pagamento dele por aquele período. E eu deixei a pólice em aberto, né, cancelada, durante aquele período. Ela cancelou a pólice. Ela fica em aberto e depois você tem uma possibilidade de reabilitação daquela pólice. Sem precisar fazer os exames Sem tudo de precis- novo. Ela fica lá, Depende. o que seria Depende de do tempo? 6 meses? 6 meses. 6 meses. 6 meses, 3 meses, fica 6 ainda. meses. Se Passa um a pessoa bloqueio do seu pagamento, Só que nesses 6 meses, se acontecer alguma coisa, em 3 não meses paga. você está coberto. 90 3 dias meses você depois. tem carência. Aham. Em Isso é 3 muito meses bacana. você ainda tá 3 assegurado. meses, eu ainda estou segurado depois que eu bloqueei. Aham. Exato. Após o 4º mês, ela vai cancelar automático, por falta de pagamento. Então a gente muda a forma de pagamento. A gente faz isso por quê? Porque foi o caso que ela entendeu com o cliente dela, ela trocou a forma de pagamento e falou, não, mas eu vou te deixar assegurado por mais um tempo. Então, 3 meses, no 4º mês, após 90 dias, ela vai cancelar automático. E você ainda tem mais 3 meses após isso para reativar a tua pólice. Então dá um período de 7 meses praticamente que você consegue fazer a reativação do teu planejamento. Só que assim, enquanto ela está vigente antes de cancelar, você recebe. Ah, deu o 4º mês, cancelou. No 5º mês você teve um diagnóstico, teve uma invalidez, veio a faltar, já não recebe mais. Vai acontecer. Mas o que aconteceu, né? Nesse caso específico era a pandemia. E em julho ele fez essa solicitação. Então, respeito sempre a vontade do cliente, né? Ele ainda ficou segurado por mais 90 dias, mas deu esse período, a pólice automaticamente teve o cancelamento. E em dezembro eu liguei para ele. Ô fulano, vamos lá, você tem filhos. Ele tinha 49 anos de idade, com 2 filhos, idade escolar, enfim. E falei para ele, vamos nos reunir de novo e reativar a sua pólice, vamos voltar com a sua cobertura, né? E ele falou, Larissa, ainda não melhoraram as coisas, me procura em fevereiro. Em fevereiro, uma sexta-feira à noite, meu telefone vibrou ali à noite, um número Dá para fazer desconhecido. agora o seguro? Não, era um amigo dele. Larissa, eu tô aqui na casa do fulano. Eu, ixi, né? Porque a primeira coisa, quando acontece a fatalidade, é ir olhar documentos. Você vai na casa da pessoa e começa a olhar para ver o que ela tem de proteção. É natural, ou a esposa, ou um amigo próximo, ou alguém da família, vai até a casa da pessoa para verificar o que tinha. Porque nem sempre a pessoa avisa. Nesse caso, eu conversei com a esposa dele e ele sabia que ele tinha esse seguro. Procurando os documentos, viu meu telefone e meu nome. Então, um amigo dele me mandou mensagem. Falei, não, ele não tem mais o seguro, ele optou pelo cancelamento, mas o que aconteceu? Só se ele pediu uma reabilitação direto com a seguradora, que eu acho pouco provável que ele me avisaria, pelo acompanhamento que eu presto. Então, ele está com Covid, está em estado grave na UTI. Deu, olha, então amanhã já vou verificar com a seguradora, né, se ele reabilitou essa pólice, mas acredito que não. Liguei para ele no outro dia, para o amigo, né, dele, que estava na casa dele. Eu perguntei como ele está. Ele faleceu durante essa noite. Então, por muitas vezes, a pessoa faz uma contratação e, às vezes, num momento de dificuldade, ela acaba optando pelo cancelamento, mesmo tendo, né, todo esse acompanhamento, e daí não teve o pagamento do benefício. Então, assim, é triste. Ele pagou por quanto tempo? Pagou por 1 ano e meio essa pólice. Então, foi R$500 mil que deixou de ser entregue para uma família que faria diferença, né? Com certeza, até porque ele era o pilar financeiro daquela família. Então, são situações que, poxa, nenhum pai quer deixar um filho desamparado, Os né? 46 do segundo tempo, cara.
Mas Exato. quantas Perdeu o jogo. histórias você já ouviu de gente que pagou seguro de carro a vida inteira E quando parou, e de, quando pagar, parou de pagar, bateu. bateu? Bateu. Quantas histórias? Isso vai acontecer também. E até na hora de contratar o seguro, enquanto a pessoa não toma um susto na saúde dela, às vezes ela É não se verdade. desperta para contratar o seguro. Isso é verdade. Mas aí a hora que ela vai contratar, pode ser tarde demais, porque a seguradora pode não aceitar mais. Com certeza, né? até porque tem análise prévia, né? Então, às vezes, vamos lá, se atender uma pessoa, hoje ela não fez, daqui 1 ano ela teve ali, tá doente, tá com pré-diagnóstico. Já não alguma faz coisa, mais. Já não contrata mais, não vai contratar. É o exemplo do carro. Já viu o segurador de carro fazer seguro de carro batido? Não faz. E aqui é a mesma coisa. Então, por isso que eu falo para o cliente, hoje o que contrata teu seguro não é o dinheiro e a disponibilidade financeira que você vai ter. Primeira coisa é a tua saúde. Se você tem saúde, você consegue fazer. Aí o valor você vai definir, né? Valor de cobertura, valor de pagamento, quanto você quer investir no seguro, mas você precisa ter saúde primeiro. Mas eu penso que é muito difícil para uma pessoa tomar a decisão de fazer um investimento desse, até porque nós não temos tradição, né? O brasileiro ele tem esse tabu, né? Isso começou no início do nosso programa. Isso teria que ser mais abordado para as pessoas, e é o trabalho que vocês fazem, né? Exato. De levar isso para as pessoas. E você é bem assertivo porque, né? Estados Unidos, Japão, 95% da população economicamente ativa tem a pólice. E Tem não ao só menos uma uma, pólice, né? né? Várias ao longo dos anos. Então, eu fiz a minha primeira com 26. Hoje eu tô na minha terceira Cara, pólice. Os Estados Unidos, eu sou apaixonado por aquilo ali. Tem gente que não gosta, porque eu sou capitalista e entendo como eles são, né? Se você pegar como eles fazem com o filho, né? Eles já planejam tudo antes, vão fazendo a reserva financeira, porque quando ele entrar para a faculdade, eles têm o dinheiro para pagar a faculdade. Exato, isso. Isso lá é lei, padrão, né? é padrão. lei, Padrão. né? lei, cultural, né? É cultural É deles. E o seguro eles fazem também, da Fazem, mesma forma. Nos Estados Unidos tem pessoas que seguro fazem nos trabalho. Estados Unidos, presta atenção. Quem é brasileiro e vai para Disney, vai com carro, não sabe o risco que está correndo. Uhum. Tanto de ser atendido, né? Eu vi já famílias que foi lá por um atendimento, ficou lá internado 7 dias, a conta $300 mil. Exato. Sim. Aham. $300 mil. Multiplica aí, Vinícius, por 6. Já aconteceu comigo já. Mas aí você tem dinheiro. Não, né? por 300 Milionário, né? dólares. Milionário. Eu nos Estados Unidos passei mal. Eu tive que ir de ambulância para o hospital. Só a ambulância custou quase $5 mil. E aí fiquei mais 3 horinhas lá no hospital, fiz alguns exames, tal. Eu saí dos Estados Unidos, voltei pro Brasil e eles me cobraram, mano. Eu não tinha dinheiro, era muito novo. Tinha ido com visto J1, aquele visto para trabalho, né? Aquele para quem tá na faculdade. E eu voltei pro Brasil, eu saí do hospital e falei, você precisa pagar. Já dá quase $20 mil. Pô, 3 horinhas no hospital, cara. $20 mil, você tá louco. Eles são assim. E eu vim embora pro Brasil sem pagar a conta, pois eles me ligaram aqui. Eles te mandam uma carta, eles né? Mandaram a carta, me ligaram. Eu achei que eu nunca mais ia poder voltar pros Estados Unidos. Eles Aí passou alguns anos, entram voltei. uma ação contra você aqui para tentar receber. Então, assim, meu conselho para quem vai para os Estados Unidos, para outro país de primeiro mundo aí, né? Vá bem coberto com a cobertura, porque você vai passar apertado. Vai, se não tiver. E às vezes por coisa de R$300, a pessoa às vezes não eu contrata o seguro e viagem, minha às esposa vezes tivemos uma acontece. consulta lá, $1.000 cada um. Sorte que tinha o seguro. Sim. Eu fui segurado. Mas a minha besteira foi em fazer todo o trâmite. Eu procurar o hospital, porque você poderia ter ligado para a seguradora, eles falaram, vai para o hospital tal, o remédio aqui, você vai lá, nós pagamos em tal farmácia. Com Então, total restituição, né? Mas essa foi o meu erro lá. Mas, enfim, pagaram tudo certinho. Sim. Né? Desde que você tem toda a documentação, comprove o hospital, o medicamento. Não, e às vezes até um seguro de cartão de crédito, às vezes tem uma proteção legal. Com sim. tradutor, com tudo isso incluído. Quando eu trabalhava no banco, já tive cliente que se acidentou em Roma, quebrou a perna.
numa escadaria lá e era um cartão de crédito da American Express, mandou até o tradutor. Então, assim, com uma efetividade muito grande. Deixa eu pegar um gancho nessas viagens internacionais que nós estamos fazendo aqui agora. Seguro da MetLife, por exemplo, se você tiver um problema lá fora, você está viajando, ela vai cobrir tudo. Tudo. Despesas hospitalar. É que não é despesa hospitalar, né? Ela só vai reembolsar aquilo que você contratou, né? Exato. Então... Só dentro da sua linha de proteção. Mas ele é um seguro que tem cobertura global. Então, quando a gente fala assim, por um exemplo, de quanto que custa morrer fora? Vamos colocar, né? Uma pergunta icônica aí, né? Trazer o corpo, tudo. Trazer corpo, exumação, translado. Então, até o ano passado retrasado, faleceu um curitibano com o cachorro dele, não sei se vocês viram, o Should I Stay? Sim, Should I Stay, Should I Go? O cara do Fusca. Verdade. E fizeram doação, vaquinha. Pra quê? Pra cobrir todo o valor que seria o translado de corpo dele. Foi um valor de 150 mil. Então, hoje, se você tem uma proteção contratada que tem a cobertura de funeral, é sem limite de quilometragem e valor dentro da MetLife, porque é uma cobertura internacional. Então, quanto que vale? Não é só o dinheiro. Qual que é toda a burocracia, qual que é todo o trâmite e o desgaste que é gerado na família. Né? Então, isso é bem relevante, porque tem coisas que não é só recurso financeiro, mas é toda a dor de cabeça que se tem para isso. Esses dias eu estava visitando um cliente médico e ele falou que um colega dele médico caiu lá em Fernando de Noronha, teve uma fatalidade. Acho que 38 anos, o cara bateu a cabeça, foi dormir depois e acabou falecendo. Para trazer o corpo dele de Fernando de Noronha para cá foi em torno de 70 mil reais. Não duvido. Então, assim, não é só o custo, mas a pessoa já está passando por um trauma, perdendo um ente querido. E fora isso, tem que ter essa preocupação toda. Então, esse respaldo emocional que a gente traz não tem valor, né? Não é só o financeiro, mas outras coisas também. O MetLife, você estava falando do caso o João estava falando sobre a mulher que teve câncer e era o marido que era o detentor da pólice. Ele, na verdade, ele fez a contratação tanto para ele quanto para a esposa. Então, são as duas proteções, né? Então, ele teve a preocupação com a esposa dele, né? De ter esse papel familiar, né? E fora isso, né? Hoje... Ele tinha duas apólices. Isso. Uma para ele, de contratação dele, e a contratação dela. Não foi na mesma apólice. São separadas. E até, Elvis, a gente está passando pelo mês, né? Do Outubro Rosa, o mês da prevenção aí. De câncer, tanto de mama quanto de colo de útero da mulher, né? E hoje, para você ter ideia, um dado que me deixou muito chocada é que 7 em cada 10 mulheres são abandonadas durante o processo de tratamento. Pelo marido? Pelo esposo e sem assistência nenhuma, pelo companheiro. Uau! 7 em cada 10 mulheres. Então, como que uma mulher se sente, além de estar passando por um tratamento super invasivo, ainda não ter, às vezes, até um respaldo financeiro? Então, eu moro em Curitiba hoje e dentro do hospital, né, do Erasto Gettner, várias pessoas desassistidas nesse sentido. Caramba, então, isso é muito grave, né? Muito chocante. Como é que são de 10, 7 são desamparadas? São desamparadas. E aí, como é que fica? Qual que é o auxílio que tem, né? Como que tem essa conta, dependência de SUS, de tudo isso. Uau. E às vezes é uma mulher que assumiu, às vezes, deixar a vida profissional de lado ou que não tem esse respaldo, contando com esse respaldo. Então, é muito complicado. Infelizmente, o ser humano, ele é assim, né? É incrível, né? Não dá para entender. Não dá para... O ser humano é cruel, né? Não dá nem para julgar, né? É muito complicado. Não tem como, né? O cara que faz isso com a mulher, ele é um covarde. Com certeza. Covarde. Isso não é um homem. Porque é um momento ali... O momento mais humano que a gente teria que ter, né? E a pessoa abandona a própria esposa, ou a própria cônjuge, ou a amiga, ou a namorada, né? Mas isso assim, né, Elvis, até eu me lembrei de um cliente meu que recebeu também diagnóstico de câncer, falando bastante de câncer, mas 42 anos ele teve câncer de intestino. São Paulo, esse cliente meu. E o que aconteceu? Ele, depois de receber o benefício, ele me mandou uma mensagem, né? Agradecendo e tudo. E ele falou, Lari, você pode me mandar o extrato do pagamento da minha pólice?
Deu claro, né? Posso mandar sim. 4 meses depois ele me mandou essa mensagem. Então, mas você está precisando de alguma coisa, de alguma consultoria, algo nesse sentido? O que aconteceu? Por que você precisa desse extrato? Ele, não, porque minha esposa pediu o divórcio e está querendo a metade do meu seguro. Uau! E eu falei, olha, esse valor ela não tem acesso porque é incomunicável. É um benefício que você recebeu. E o advogado dele estava instruindo ele que ela teria acesso. Então, às vezes, o nosso papel ele vai muito além, né? De tudo isso, Que de louco, ser especialista. Cara. Que doido. O advogado mal instruído. Mal instruído. Às vezes não faz parte ali do dia a dia dele, né? É por isso que tem profissional de todas as áreas, né? Exato. O advogado não vai saber de tudo, não adianta. Claro. Então, são situações aí que acontecem, né? Legal. Ó, pessoal, vou deixar aqui, Pablo, colocar aí na bio da Larissa, @Larissa_Scorpion. Scarpim. Eu tô lendo, a nossa produção deixou ali, mas a letra da produção é a letra de médico. Foi a caneta que falhou. Perdoa a produção. Ela é um escorpiãozinho? Cuida. Ia ser legal se o seu nome fosse Scorpion. Você viu só? Olha. Então vamos voltar de novo. Aí, ó, @Larissa, o Instagram, né, dela? Isso. A bio. @Larissa_Scarpim. Scarpim. Isso. Uau. E o João, a bio do João é @João89Vaz. Eu, particularmente, sou adepto do seguro, dessas garantias, né? Eu sei que isso influencia financeiramente na vida da pessoa, mas a hora do recebimento é muito importante. Com certeza. Eu até faço e continuo fazendo porque eu já recebi um seguro. Né? Eu estava segurado e o seguro deu trabalho, mas o seguro pagou. Foi o único seguro que eu recebi. E meu pai também, quando ele faleceu, o hospital, que tinha um plano hospitalar, ele mandou um cheque lá para mim. Falei, o que é isso aqui, né? Mas estava pactuado lá. Então, foram os únicos 2 seguros que eu recebi. Então, eu imagino que ter um ente, a perda de um ente, ou ficar debilitado, né, afastado por uma lesão grave, te traz uma garantia, né, uma solidez aí para poder... E vocês são especialistas nisso. Sim. Quem quiser entrar em contato, vamos deixar aqui embaixo, ô Pablo, vamos deixar embaixo o telefone do escritório deles, se vocês queiram entrar. Tem o e-mail de vocês também nas páginas de vocês? Tem, dentro do Instagram lá já tem o telefone. Como é que chama a empresa de vocês? Então, o meu a gente representa a MetLife, mas é a João Vaz Corretora de Seguros. João Vaz, Corretora de Seguros. Isso. Bacana, isso faz parte do nosso Além da Pauta, de trazer esses assuntos, conforme eu disse, né? E acho que deu para esclarecer bastante, né? Deu sim. Queria agradecer a presença dos dois. Eles vieram lá de Curitiba só para fazer esse podcast aqui. Muito obrigado. Eu achei que vocês eram daqui, de Londrina, pertinho. Eu sou de Arapongas, mas moro em Curitiba há bastante tempo mas já. Então já mais curitibana do que tudo. Já tô falando quase leite, né? Daí encontrei ele na vida também, então faz parte. Gosto tanto de seguro que arrumei alguém que seja da mesma área também. Você é de Curitiba? Sou de Curitiba, né? Mas a gente está sempre por aqui, né? Vem visitar os pais dela, visitar os amigos. Então, estamos criando aí uma clientela nova de clientes também, abrindo mercado. Então, acho que estamos em casa. Que bacana, o Larissa e João. Então, quem quiser poder entrar em contato com vocês, se tiver mais alguma dúvida que não ficou esclarecida aqui, acho que a gente falou bastante, né, Vinícius? Foi legal. Mas, então, quero agradecer vocês. E deixar aqui mais uma vez, ó, não se esqueça de deixar o like, a produção também enchendo o saco ali, ó, ativar o sininho e se inscrever. Eu acho um pé no saco falar isso, mas tem que falar, pô. Mas é nosso e nós temos que... o que vai fazer o canal crescer também. Isso, nós precisamos fazer o canal crescer, nós somos novos, né, a gente está ainda engateando aqui, mas... Os convidados são de garbo e elegância. É isso aí. Eu quero agradecer também o convite, a oportunidade de estar falando sobre um assunto que às vezes é um assunto, né, tão importante, mas que causa um certo desconforto, né? Falar de morte, de doença, de coisas assim que pesado, o assunto é são pesado. Pesados, né? Então, quero agradecer, né? O convite seu e do Vinícius para a gente poder estar aqui hoje, difundindo essa cultura e essa importância, né? Então, a gente sempre quer chegar na vida das pessoas
antes e como um planejamento, né? Então, é claro que entregar um benefício enriquece e traz todo o propósito, né? Então, por isso que acredito que essa atividade faz a diferença tanto na minha vida quanto de tantas pessoas. E eu percebo que vocês gostam do que vocês fazem. A gente Sim. gosta. E vocês foram escolhidos para isso. Sim, Né? Então, essa missão de vocês é importante, sim. sim. Essa missão de vender produto, mas é um produto que vai agregar valor às pessoas. Com certeza. É aquilo que eu falo, né, Elvis? Acho que para poder levar o seguro de vida para alguém, eu tenho que comprar aquilo que eu vendo, né? Eu tenho que ter o meu seguro, eu tenho que fazer a minha proteção. E eu tenho que entender daquilo que eu falo. Porque como é que eu vou poder falar para você que eu vou proteger tua vida, fazer um planejamento para você, se eu não cuido nem da minha? Exatamente. Então, E a gente entra na casa das pessoas, sabe, da vida financeira delas, Isso. de empresas. A gente nem falou dessa solução, mas também tem soluções para quem é empresário, que tenha sócios e para continuidade do negócio, né? Então, um dos sócios falece, como que fica aquela empresa? Isso aí. Né? Então, a gente traz um capital segurado para comprar aquela parte, para que não tenha herdeiros entrando naquela sociedade ou tendo todo esse desgaste financeiro ou desgaste de caixa da empresa. Então, são soluções, várias soluções que a gente pode trazer para a continuidade de um legado também, né? E para a continuidade de uma atividade profissional. Quantas pessoas dependem de uma empresa, né? E quantas empresas, com o falecimento de um dos sócios, acontece falecimento do negócio. Então, isso daí é bem bacana também. Faz total sentido. Muito bacana, Larissa e o João aqui trazendo para a gente dicas importantíssimas sobre seguro de vida, sobre a MetLife, que é a empresa que eles trabalham. Agradecer mais uma vez vocês aí. Obrigado, Elvis. E vocês fiquem sempre atentos ao nosso Além da Pauta. É isso aí, parceiro? É isso aí, Elvis. Gente, muito obrigado. Valeu. Até o próximo Além da Pauta. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, até mais.